O Aldebaran falou que é fã do teu trabalho com os eventos da Nerd Retro, MSX, Nerd Jedi e Star Wars Ceará. Isso, valeu, Aldebaran. Obrigado, filho. De novo aqui na área. Ivo, como tá participando desses grupos, porque esses eventos dá um trabalhinho para organizar, né? Pois é, você acredita que nem sempre foi assim, sabe? Eu já fui posto para fora de vários grupos. Eita! No começo, assim, quando eu comecei a fazer evento, foi o período que eu comecei a criar inimigo sem saber que eu estava criando inimigos. E eu fui posto para fora por muitos grupos, porque os grupos eram interessantes. O A e o B e o C podiam postar sobre os eventos. Mas eu, na hora que eu ia postar, eu estava incomodando. Era chato, era ruim. Bota ele para fora, sabe? E interessante que o grupo, o evento do rapaz do Ciclano e do Beltrano, era assim. O evento do Nerd Retro já era assado. Já englobava Fortaleza inteira. A gente sempre buscou procurar mostrar a cultura nerd para todos, não para um determinado grupo. Entendeu? Talvez tenha sido isso, o pilar de eu ter saído, mas foi bom, porque com isso a gente começou a participar, a criar o nosso próprio evento e o nosso próprio grupo, né, no caso. E a partir daí é que eu fui chamado para outros grupos, já sabendo, pessoal, eu posso postar? Aí já foram me aceitando. Comecei pelos grupos de fora, tu acredita? São Paulo, Recife, deixava eu postar as minhas coisas. Mas eu não tinha, assim, lá não tinha tanto retorno se fosse em Fortaleza. Mas alguns grupos, algumas pessoas que já iam aos nossos eventos, começaram a me botar em grupos que eu podia postar. Aí hoje a gente participa de alguns grupos e nós temos alguns nossos grupos, né? Então, tá dando para equilibrar direitinho. O interessante é porque você tá levando aberto ao público. Então, às vezes, tem a pessoa que conhece superficialmente determinado tema. Chega lá, se depara com aquele mundo, as pessoas conversando sobre o assunto, e ela começa a despertar, ter vontade, e já começa a assistir o filme, já começa a se interessar. No outro ano, ela já vai como fã do negócio, né? É muito legal isso. Nós tínhamos assim, quando a gente faz evento, naturalmente, muita história de Super Nintendo. Isso aqui é minha infância. Já teve outras mulheres que chegaram, poxa, eu jogava com meu irmão isso aqui quando era criança, minha mãe batia em mim e tal. É traumática. Ela dizia que quebrava a televisão e tal. E a gente troca essa ideia, sabe, essa alegria e tal. E isso é gratificante, né? E a questão da galera que gosta de filme, gosta de games, e a gente junta tudo isso num balaio só e ela se torna fã, já veio agora no campeonato, né, de retrô, né? Porque assim, nosso primeiro evento, que foi o Festival Brasileiro de Games, a gente queria o quê? Falar sobre videogames, é o mais importante. Mas a gente tinha as salas temáticas que pegavam esse universo nerd. Quadrinho, Tokusatsu, Star Wars, livros, até livros nós já fizemos lá na nossa sala temática. Foi por 3 anos que a gente fez. Veio a pandemia, e aí quando a gente voltou, a gente já voltou com campeonatos, né, de retrô. Não foi mais com o Festival Brasileiro de Games. No campeonato, né, de retrô, a gente teve a ideia de se fazer itinerante. Aí tu me pergunta, Ivo, e aí como foi para criar tudo isso? Eu vou te dizer, foi muita fé em Deus. Porque eu tenho, assim, vocês vão ver que eu vou falar muito em Deus, porque assim, é como se ele dissesse assim, faz que vai dar certo. E aí eu faço e vai dar certo. Pega o que tu fez com o campeonato, né, com o Festival Brasileiro, mistura e faz um itinerante. Foi desse jeito. Aí onde é que eu vou jogar? Nos shoppings. Qual foi? Mandei para todos os shoppings, inclusive o Benfica, tudo negado. Eita, isso foi em que época? Isso foi em 2021, no mês de maio, por aí. E a gente começou a fazer o evento em julho. Aí foi quando a gente aliás, o Benfica aceitou. O Benfica, ele pegou e disse assim, venha fazer aqui o Just Dance. Campeonato, né, de retrô, nosso primeiro foi de Just Dance.
Então, logo depois do Benfica, o Shopping Aldeota fechou com a gente. E nós tínhamos o parceiro, que era o Colégio Afonso Andrade. Que eu sempre fazia os campeonatos da Jetro lá. Então, aliás, o Festival Brasileiro de Games. Então, o terceiro que nós fizemos foi no Afonso Andrade. Então, a gente já criou uma agenda sem nem fazer muita força, assim, sabe? Apesar dos outros shoppings negarem. Depois que a gente fez nesses, aí a gente começou a abrir a agenda. E aí foi quando a gente, então a gente vai fazer determinados temas, de acordo com os games. Certo? E quando a gente começou a voltar pro Benfica, a gente, vamos pegar uma nova roupagem. O Benfica, ele disponibiliza muito a questão da exposição. Então, quando se abre a exposição, a gente pode trazer um determinado filme e colocar. Então aí, que tem a ver, filme sempre andou junto com games. Você sabe disso, né? Então, 30% dos jogos que saem em games são baseados em filmes. Na hora que você une tudo isso, dá tudo certo. Eu tive recente no de janeiro, que foi sobre Tokusatsu, né? Foi muito bom. Sim. Eu fui no final, assim, foi no penúltimo dia, tinha uma banda tocando, que era a Kamen Rider, muito boa. E eu vi lá os Power Rangers de Alagoas, né? Junto com os Power Rangers aqui. Exposição, Just Dance, de graça, viu, gente? Evento de graça. Videogame para vocês jogarem lá de graça. Então, assim, sempre bom. A ideia foi essa. Desde do Festival Brasileiro de Games, trazer a locadora para o público. Então, quando eu vejo a galera na arena jogando, todo mundo lá, é como se eu voltasse à época da locadora. E agora bem melhor, porque tipo assim, eles jogam o dia inteiro à vontade. Né? E troca na hora que querem e tal. Eu queria só voltar um pouquinho na questão do Nolan Bushnell e a Atari, porque é muito importante para mim essa questão, porque vem esse lance, porque não foi fácil, não foi tipo assim, faz o Festival Brasileiro de Games que vai dar certo, faz o Campeonato Cineditor que faz dar certo, mas uma lição que o Nolan Bushnell me deixou, com a lição de vida dele, que foi importante, foi ele acreditar nele mesmo. Acreditar e não deixar ser derrubado por uma dificuldade. Vocês lembram na nossa conversa que ele, no início dos anos 60, ele tentou fazer um arcade e faliu. Quando ele viu o tênis do Odyssey, ele chamou o engenheiro dele de novo, que já estava cansado. Cara, pelo amor de Deus, ele dessa vez a gente não vai usar coisas caras. Nós vamos pegar esse jogo, que era um jogo do tênis, e nós vamos recriar numa máquina de madeira, certo? E vamos primeiramente colocar para ser, assim, colocar aqui no bairro, para a gente ver o movimento do público. Se a gente vê uma aceitação legal, aí a gente lança na feira, certo? Então, o que foi que ele fez? Eles desenvolveram, colocaram uma máquina chamada Pong, de ping-pong, que é um pauzinho do lado, outro do outro, a bola vai e bate, como se fosse na raquete e tal, e vai pontuando. Fizeram de madeira, ela é da cor amarela, e aí eles colocaram no maior restaurante da cidade, tá? Explicaram tudo direitinho pro cara, o cara, quanto é que isso vai me custar? Ele, não, é de graça. Tome as fichas, você vende aí por 50 centavos, tal, e qualquer coisinha ela vai ficar aqui por 15, ou foi 7 dias, e a gente vem buscá-la, tá certo? Pois tá bom, tá legal. Com 3 dias o cara ligou. Rapaz, a máquina deu problema. Eita. Deu problema, parou aqui, ninguém joga mais. Aí eles pegaram e falaram, rapaz, mas o que foi que nós erramos? Aí chegaram lá, o engenheiro abriu e viu que estava entupetado de moedas. E esse foi o problema. Porque a caixa não registrava mais, a moeda passava direto, não registrava e não abria o jogo. Então, na hora que eles secaram o copo, aí eles disseram assim, cara, com quanta frequência o pessoal joga isso aqui? Cara, é direto, não param não. Caramba, velho! Olha, isso surpreendeu, né? Surpreendeu, porque foi uma pesquisa de campo que eles fizeram, viu que deu resultado, e aí eles mostraram numa feira. Levaram a máquina em 73, levaram a máquina, e aí na feira lá de ciências, encontraram um investidor. Foi um sucesso, né? Junto com o Ralph Baer, que também apresentava lá o videogame dele novamente.
E aí foi a novidade, foi esse Pong, e teve um empresário que chegou para ele e disse assim, pronto, quero uma máquina dessa. Você tem pronta entrega? Aí ele, não, mas a gente entrega com prazo. Pois eu quero 1000 cópias. Você tem como me entregar em 6 meses? Sabe o que foi o que Nolan Bushnell disse? Tem. A gente lhe entrega em 6 meses. Aí você me pergunta, Ivo, onde é que ficava a fábrica do Nolan Bushnell? Na garagem da casa dele. Eita. É doido. Aí ele disse assim, eu só preciso que você me pague a metade agora e a outra metade quando a gente for entregar. Aí ele, beleza. Com essa metade ele alugou um ponto, ele contratou as pessoas. O engenheiro dele tava, você é doido, não, vou contratar pessoas para te ajudar. E aí ele conseguiu entregar o Pong. Ainda bem que ele acreditou nele, né? Confiou. Confiou, cara. E na hora do desafio, ele não se rendeu. Ele, cara, eu vou fazer e vou cumprir. Entendeu? Então, os eventos são basicamente assim. Você acha que tá tudo, às vezes mas a maioria das vezes não. Acontece do cara não vir, é o microfone falhando, é uma atividade que você... É uma televisão que deu problema, um videogame, então tem sempre um atraso. Eu já vi produtores, no meio de um evento, abandonar tudo. Que ficou dono de evento, que contratou uma produtora, que chegou para mim, Ivo, cadê o fulano? Meu filho, não sei, tô aqui na minha arena tá funcionando. Aí, por causa de problemas que deu. Então não é todo mundo que tem esse sangue novo, entendeu? Então isso é bom trazer essa força de vontade que o Nolan Bushnell teve, se tornou a maior empresa dos anos 70 foi a Atari, porque ele logo depois, em 74, ele lança o Pong videogame portátil e se transforma no segundo videogame mais vendável dos Estados Unidos. Até mais vendável por causa do Odyssey, que era muito caro, e o Pong era mais barato. O Pong vinha com 4 jogos na memória, você trocava numa chavezinha e dava para jogar futebol, dava para jogar todas as outras coisas que o arcade não dava. O arcade era só Pong. Detalhe, ele transformou a empresa do videogame de tal maneira que tem uma empresa chamada ColecoVision. Aliás, uma empresa chamada Coleco, não é nem ColecoVision. Essa Coleco, ela por 100 anos era uma empresa de calçados, de sapatos. Era uma empresa de couro, pois ela entrou no ramo dos videogames e se tornou a segunda maior empresa dos Estados Unidos de videogame, nos anos 70. Você me acredita? Então, o videogame se tornou o que ele é através da Atari, né? Aí teve seus altos e baixos nos anos 80, mas Nolan Bushnell, Ralph Baer, William Higginbotham e Steve Russell são pessoas formidáveis no mundo.